Boa tarde, gente. Tudo bem? Todo mundo almoçado, de barriguinha cheia. Não quero que ninguém durma. Então, eu tentei ser o mais dinâmica possível nessa palestra, para que vocês possam tirar aí o melhor proveito, né? Antes de começar e falar qualquer coisa sobre testes unitários, eu queria já agradecer aí o pessoal do PHPSP, o pessoal da Local Web, também o pessoal da Superlógica, que está patrocinando esse evento e que é a empresa onde eu trabalho. Trouxe brindes, mas isso é só para o final. E qualidade, tanto qualidade de código quanto qualidade mesmo, que a Manu falou um pouquinho antes, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, um dos assuntos que eu mais gosto de estudar. E eu achei muito legal a sacada do pessoal da organização de colocar a minha palestra em seguida dela, porque vai ser meio que um complemento do que ela falou. Ela falou da qualidade do profissional de qualidade, mas no final ela também falou que a qualidade dos nossos sistemas é responsabilidade de todo mundo envolvido. E eu trouxe hoje um tema de testes unitários como a responsabilidade aí do desenvolvedor, né? Então, antes de falar sobre qualquer coisa, também, eu vou me apresentar. Eu sou a Lê, me chamo Letícia, mas podem me chamar de Lê. Aquela ali sou eu aqui nesse palco ano passado. Atuo aí na área como desenvolvedora já há cerca de 10 anos, mais especificamente com PHP nos últimos 7 anos. E, atualmente, venho trabalhando aí na Superlógica como desenvolvedora back-end. Nesse tempo todo, trabalhando aí com desenvolvimento, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns frameworks em PHP. Comecei lá com CodeIgniter, depois parti para o Laravel e hoje eu trabalho com Symfony. Mas, independente aí de framework, independente de empresa, independente de equipe, independente daquilo que a gente está trabalhando no momento, é muito comum o desenvolvedor ele encontrar erros grotescos. Mas ele encontra, às vezes, erros grotescos já lá em produção. Quem nunca, né, encontrou aí, foi pego pelo um bug? Um exemplo que eu tenho é quando eu trabalhava numa instituição de ensino, a época do boletim, a época de liberação de notas no boletim, era a época mais difícil para a gente. Uma porque as coordenadoras iam lá e falavam assim, as notas vão ser liberadas no dia tal, às 3h da tarde. Então, 5 minutos antes, ali, às 2h55, estavam todos os alunos da instituição lá dando F5. Aí acontecia um problema, caiu o servidor. Mas isso era um problema bom, porque não era um problema do desenvolvedor. Isso era um problema da infra para a infra resolver, né? Mas também tinha o problema que era do desenvolvedor, que eu já vi acontecer, que era cálculo de nota errado. Tipo, como assim uma nota saiu errada num boletim? Como assim o sistema calculou uma nota errada no boletim? Era comum, eu vi mais de uma vez acontecer. Pode acontecer também falhas no fluxo. É normal, assim, é normal, não deveria, mas é normal acontecer hoje, no dia a dia dos desenvolvedores, a gente se deparar com falhas no fluxo. Às vezes deveria ter entrado em uma condicional e não entrou. Mas, felizmente, ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, são problemas aí que a gente pode evitar. São problemas que poderiam ter sido evitados. Mas de que forma? Testando. Letícia, tu saiu lá de Criciúma, do sul de Santa Catarina, nessa chuva, para vir aqui falar para um monte de desenvolvedor que eles têm que testar o que eles estão fazendo. Sim, eu vim. Porque é óbvio. E o óbvio, ele precisa ser dito. Mas eu não estou falando que vocês têm que todas as vezes ter que ir lá e testar toda a aplicação. Precisei mudar uma funçãozinha, e, né, tenho que testar toda a minha aplicação. Para isso, a gente tem ali os nossos testes automatizados. Mas, antes de entrar no assunto, vamos seguir a ordem das coisas e entender que a gente tem aí a nossa famosa pirâmide de testes, composta por esses 3 níveis, onde, na base da pirâmide, a gente tem aí os testes de unidade, que são ali os testes, né, como a Manu falou antes também, que são os testes que a gente que são os testes responsáveis por testar a menor parte testável da nossa aplicação. Na maioria das vezes, né, as nossas funções, os nossos métodos, né? E aí, no meio da nossa pirâmide, subindo um pouquinho, a gente tem também os testes de integração, que são responsáveis por testar como que
esses módulos e essas unidades estão funcionando entre si e por se certificar de que elas estão funcionando conforme o esperado. E no topo da nossa pirâmide, a gente tem os testes end-to-end, ou os testes ponta a ponta, ou também testes de interface, onde, de fato, esse aqui são os tipos de testes mais caros e que simulam ali o comportamento do usuário final. Mas hoje, como eu falei, a gente vai focar nos testes de unidade, porque são aqueles testes que são de responsabilidade do desenvolvedor. E, para isso, antes de partir para um negócio um pouco mais complexo, eu vou mostrar para vocês como que a gente faria um teste de unidade simples. Alguém aí é fã da Taylor Swift? Talvez eu tenha errado o público-alvo, mas sempre tem alguns perdidos por aí, tipo eu, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui para mostrar se a gente tem aí uma classe, né? Para mostrar como a gente faria um teste unitário de uma forma bem simples para vocês entenderem, para quem ainda não está contextualizado, não está familiarizado com o teste unitário, para entender um contexto e depois a gente adentrar. A gente tem uma classe chamada Taylor Swift Album, onde a gente recebe ali na construção dessa classe um array com as músicas, e a gente tem uma função que calcula o tempo de duração total desse CD, passando por esse array das músicas e somando todos os tempos de duração e retornando aí a soma. Para fazer um teste unitário simples, um teste que vai se certificar de que essa função está somando corretamente, a gente trouxe aqui os exemplos usando o PHP Unit, a gente cria uma classe estendendo um test case do PHP Unit, onde a gente cria uma função que vai fazer esse teste. Essa função que vai fazer esse teste, o que a gente faz? A gente instancia a nossa classe que vai ser testada e passa ali o que precisa no construtor para ela. E ali embaixo, a gente tem uma função que faz a verificação se o valor que está sendo retornado pela minha função que eu executei é igual ao valor que eu estou esperando, que eu coloquei ali, que eu parametrizei ali embaixo, como 450. Então, o que eu faria aqui? Aqui, eu estou verificando se esse 450 que eu coloquei ali vai ser o valor que foi retornado na minha função. E aí, eu rodo o meu teste não passa. Ele me falou ali que o valor esperado, falhou ao aferir que o 443 é igual ao meu 450. Eles não são iguais, então o meu teste falhou e não passou. Quando eu tenho aí uma rotina de deploy, uma automação aí que não deixa meu teste passar, eu já evito um problema de passar, eu já evito aí um problema, porque aí o meu código, se está errado que o meu teste não passa, ele não vai para frente, não chega no usuário, então a gente já consegue corrigir. Aí eu fui ali corrigir, aqui eu errei o teste para mostrar ele não passando para vocês, e arrumei ali o valor esperado, se a gente somasse lá no último parâmetro ali de cada música ali no array, se a gente somar aqueles dois valores, ele vai dar 443. E aí eu arrumei o valor que eu estou esperando ali e o meu teste passou. Tudo bem. Porém, a realidade que a gente tem no dia a dia é um pouquinho mais complicada. Nem sempre a gente vai ter uma função que vai ter um resultado ali no final. Nem sempre a gente vai ter uma função que vai retornar um número em específico, uma string, ou algum valor em que a gente consiga ver isso, que a gente consiga comparar esse valor de saída. Por exemplo, o cálculo da média lá, que eu trouxe o exemplo antes. Nesse caso, a gente cria aí uma função que tem uma média, que calcula uma média, onde eu faço ali a soma e faço o cálculo normal da média. Claro que, quando eu trabalhava, não era uma função assim tão simples, não era dessa forma, até por isso que tinha vários erros, porque tinha vários casos, que, na época, quando eu trabalhava lá, a gente não tinha testes, então, por isso que a gente tinha tanto problema. Mas, aqui, da mesma forma, para mim fazer o cálculo da média, o teste do cálculo da média, eu faria aí a mesma coisa que eu fiz antes. Eu criei uma função, estendendo um caso de teste do PHP Unit, instanciei a minha classe que eu vou testar,
executei a função a ser testada, passando aí um array com algumas notas e fiz a verificação se o resultado obtido é igual ao meu resultado esperado. Tudo bem. Aqui a gente tinha um valor de saída para comparar. Mas vamos supor que a gente tenha uma função que faça um envio de um e-mail, nessa classe aí da média, uma função que faça um envio de um e-mail, caso o aluno tenha tirado uma nota baixa. Ele faz o envio do e-mail para o responsável. A gente criou uma função. Nessa função, instanciei aí uma classe que faz o serviço do envio de e-mail e chamei a função para ele fazer o envio. Como que eu vou isolar o código que está sendo testado das minhas dependências? Como que eu vou fazer com que aquela funçãozinha seja testada sem que o envio do e-mail seja, de fato, disparado, né? Porque, vejam bem, quando eu testei aqui, nessa função que calcula a média, eu realmente chamei a minha função que eu vou testar e ela executou e me trouxe um resultado. Se eu quero testar o meu envio do e-mail, como que eu faço para testar sem que o meu e-mail seja disparado? Como que eu faço para testar para saber que a minha função de envio de e-mail foi chamada como ela deveria, e não se o meu e-mail foi enviado? Às vezes pode ser que pareça um pouquinho complicado, mas eu trouxe uns exemplos aí melhores para mostrar para vocês. Como que eu isolo o código que está sendo testado das minhas dependências? Usando dublês de teste. Mas, para usar os dublês de teste, a gente precisa fazer a injeção de dependência. A gente tem que desacoplar ali aquela nossa classe para que ela dependa de uma classe externa, né? Isso é uma boa prática da programação, então a gente, né, pressupõe aqui que a gente consiga escrever bons códigos e, para isso, né, escrever bons códigos para, consequentemente, conseguir escrever bons testes, a gente precisa fazer aí a injeção de dependência da nossa classe de envio de e-mail, porque aí a gente vai conseguir usar os nossos dublês de teste. A gente tem alguns tipos de dublês de teste que a gente usa para diferentes ocasiões. E eu trouxe alguns deles, que são os mais utilizados, pelo menos por mim, para mostrar para vocês e explicar a diferença de cada um deles e quando a gente deve usar cada um deles. A gente tem os mocks, a gente tem os stubs, a gente tem os dummies e a gente tem os fakes. Esses são, pelo menos, os que eu mais uso, mas eu vou exemplificar e mostrar para vocês um caso de cada um, para que vocês entendam melhor como eles são utilizados. Os mocks, eu acho que são aí os que a gente mais vê, mais ouve falar, mas nem tudo é mock. Às vezes, a gente cria o mock lá no PHP Unit, mas a gente não está tratando ele como mock. E vocês já vão saber por quê e vocês já vão saber como. Então, às vezes, pode ser que a gente pense que está usando o mock, mas não esteja. Mas, enfim, o mock em específico, eles são dublês de testes usados para verificar o comportamento de uma dependência. Ou seja, a gente vai ver como que uma dependência está sendo chamada, está se comportando lá dentro do nosso caso de teste. Ali. Eles são criados com expectativas que descrevem como o dublê de teste deve ser chamado. Por exemplo, deixei um pouco mais simples aquela parte do envio do e-mail para os exemplos não ficarem muito compridos. Mas uma classe de envio de e-mail, ali onde a gente recebe um outro serviço de e-mail que vai, de fato, fazer um envio, e a gente tem a função do send e-mail. Como que eu me certifico de que esse meu serviço mailer está sendo chamado da forma correta? Como que eu faço o teste dessa minha função para ver se tudo está sendo executado e ele está sendo chamado de forma correta? Não se o e-mail, de fato, está sendo enviado, porque a gente não quer testar o nosso serviço de e-mail, a gente quer testar essa nossa classe aqui. A gente cria uma classe estendendo um caso de teste do PHP Unit. A gente faz ali a criação do nosso objeto e-mail, setando o que eu setei ali, o assunto, o conteúdo do e-mail e quem vai receber.
E aí eu chamei uma função createMock. Quando eu chamo essa função createMock, eu passo a classe, o nome da classe que eu quero que ele crie um mock, e esse mock, nesse caso, vai ser o meu dublê. Antes de usar o meu dublê, eu digo como que eu quero que ele se comporte, como que eu quero que ele seja chamado. Eu vou verificar se o método que eu estou chamando uma única vez com os parâmetros corretos. Por exemplo, a gente tem ali, eu fiz um mailer mock, aí eu botei um expects dis_once. Esse dis_once diz que eu espero que o meu método send seja chamado uma única vez com os parâmetros ali do e-mail que eu passei ali. E aí, quando eu instancio a minha classe, vejam que eu passei um mock, o mock que eu criei, eu passei no construtor da minha classe e fiz o envio de e-mail. Se vocês verem aqui, eu não tenho um assert ali embaixo para verificar a saída da minha função. Isso porque a minha função ela não tinha nenhuma saída. A minha função ela era só para fazer o envio do meu e-mail, não tinha nenhum retorno. Então, como é que eu faria o teste disso? Eu vejo, a partir do mock, o comportamento da minha dependência. Eu vejo como que a gente chamou ela. Esse é o jeito que a gente usa os mocks. Mas a gente também tem os stubs. E os stubs, eles são dublês que são usados para fornecer valores pré-definidos para uma dependência. Eles são usados para simplificar os testes e acelerar a execução do teste. Como assim, valores pré-definidos? Vamos supor que naquela minha função de enviar e-mail, eu coloco uma verificação para ser lançada uma exceção caso aquela minha funçãozinha send retorne false. Como que eu faria o teste disso? Como a gente vai estar usando um dublê, eu tenho que dizer que aquela minha função vai retornar false. E eu faço isso através de um stub. Reparem que o início ali do meu teste é igual. Eu criei ali o objeto de e-mail, que é para eu fazer o teste mesmo obrigatório. E aí eu chamei também a função createMock, mas aqui de propósito. Isso porque, para mostrar que hoje, muitas vezes, a gente trata um mock, trata um stub como um mock. Hoje, a gente já tem a própria função no PHP Unit chamada createStub, mas aqui eu usei o mock e a gente disse também que espera que ele seja chamado uma vez, o método send, com aqueles parâmetros, mas que eu acrescentei uma linha ali embaixo, dizendo que retorna false. E aí, quando eu coloco aquilo ali embaixo, eu estou dizendo que o meu método send, daquela minha dependência, vai sempre retornar false quando executar esse teste. Para aí eu conseguir fazer a asserção e ver se realmente a minha função, quando isso acontecer, vai lançar uma exceção. Aí, ali embaixo, eu também botei uma outra verificação, que é um expectException, para ver se, se realmente lançar uma exceção, meu teste vai passar. Se, por acaso, aquela exceção ela for removida de lá do meu script, esse teste ele já quebra. Além dos stubs e dos mocks, a gente tem também os dummies, que são dublês usados apenas para preencher espaços. Eles são usados quando uma dependência não é necessária para teste. Então, os dummies, a gente usa geralmente, são aqueles parâmetros que são obrigatórios a gente passar no construtor, mas quando a gente executar o nosso teste, eles não vão ser utilizados. Por exemplo, aqui. Aqui, ó, nesse exemplo anterior, a gente até tem um exemplo de... Não tem não. Confundi. Mas eu trouxe um exemplo de dummy. Por exemplo, eu mudei meu código e agora eu fiz uma verificação para ser lançada uma exceção caso o assunto do meu e-mail seja vazio. Não vou entrar aqui no mérito para dizer se isso deveria estar aqui ou não, se essa validação deveria estar aqui ou não, mas vamos supor que esteja. Lá embaixo, eu ainda tenho o meu e-mail, mas eu não usei ele. O meu serviço de e-mail. Vocês estão vendo que eu chamo ele ali embaixo? Mas quando eu vou fazer o meu teste, eu nem vou chegar lá embaixo, porque o meu teste, nesse caso, eu quero verificar
se vai ser lançada uma exceção. Então, se lançar uma exceção, meu programa vai parar, né? A minha aplicação vai parar, e eu não vou chamar o meu serviço de e-mail. Mas vejam que eu sou obrigada a enviar ele no meu construtor. Então, nesse caso, a gente está tratando ele como um dummy, porque ele não vai ser testado e ele também não vai influenciar no nosso teste. Ele só é um parâmetro obrigatório. Por último, a gente tem também os fakes. Os fakes eles são usados para fornecer uma implementação parcial de uma dependência. Ou seja, a gente tem uma classe que a gente consegue fazer uma implementação um pouco diferente da classe original e usar ela nos nossos testes. Então, a gente realmente cria um objeto, faz a implementação dele e usa ele no nosso teste. No exemplo que eu trouxe, e eu vejo ser usado com mais frequência, geralmente para testes, né, nas camadas de entrada e saída ali de dados. A gente tem um database repository, onde a gente recebe ali no construtor um serviço aí de banco de dados, né? E aí a gente tem as funções que busca os dados e que salva os dados. Aí, para fazer o teste, a gente não vai, cada vez que executar, salvar e persistir o nosso dado no banco. Se a gente quiser testar a função que faz que salva isso, né? Então, o que a gente faz? A gente cria uma classe fake database que implementa a mesma interface que o nosso database original lá que a gente vai usar está implementando e cria essas funções. Reparem que nessas funções eu não estou usando nada relacionado a banco de dados. Eu estou simplesmente na minha função salvar, salvando um dado num array, e na minha função consultar, buscando esse dado do nosso array. Então, caso a gente queira testar o nosso repository, que é o que vai fazer os tratamentos ali antes de salvar de fato no banco de dados, a gente pode usar o fake nesse caso, que é o fake database que a gente criou. E aí a gente está ali, eu crio um fake database, que é aquela classe ali que eu implementei antes, que ao invés de comunicar com o banco de dados, salva e busca os dados de um array. A gente chama ali a função para salvar. Depois eu instanciei ali, e agora lá no meu construtor eu estou passando como parâmetro o meu fake database de fato, e quando eu busco, eu consigo saber que eu busquei o meu dado correto ali. Isso porque eu não estou testando se o meu banco de dados está funcionando, eu estou testando se o meu repository está funcionando. Então, recapitulando aqui um pouco o que eu falei, né? A gente tem os mocks, os dublês de teste mais conhecidos, a gente tem os mocks, que são responsáveis por verificar o comportamento de uma dependência. A gente tem os stubs, que fornecem respostas pré-determinadas. A gente tem os dummies, que são para preencher espaços obrigatórios, mas que não são testados nesse caso. E a gente tem os fakes, que possuem uma implementação aí funcional, e os fakes a gente pode usar também como alternativa aos stubs, porque eles também fornecem respostas. Enfim, no contexto, depois de tudo que eu falei, a gente conclui, né, e reforça o que a Manu falou na palestra dela antes também, que é de responsabilidade do desenvolvedor, cuidar da qualidade, mas também responsabilidade do desenvolvedor escrever testes unitários. Mas, para que a gente consiga escrever bons testes, a gente tem também que ter uma aplicação bem escrita. Porque quando eu não tenho uma aplicação bem escrita, e quando eu falo bem escrita, eu falo na questão de baixo acoplamento, às vezes eu tenho funções que eu tenho dependências que estão muito acopladas, eu não consigo fazer esses testes, porque eu não consigo isolar isso. E aí, quando eu não tenho teste, eu não consigo garantir 100% a qualidade do meu sistema. Então, os testes, eu vejo que os testes unitários eles vêm quase que uma consequência aí de uma aplicação bem escrita, com um padrão bem definido e com as regras do Clean Code, que também é uma das coisas que eu mais gosto de falar.
ter testes unitários melhoram, sim, a qualidade do nosso código, porque ajuda a identificar e corrigir os bugs antes que eles cheguem nos usuários, ou seja, a gente pega o erro antes de ele pegar a gente. Reduz o tempo de desenvolvimento, porque ajuda a garantir que o nosso código seja estável e confiável. E melhora a produtividade. Podem ajudar os desenvolvedores a trabalhar de forma mais eficiente e evitar retrabalho. Ali na melhora da qualidade do código, também acontece, pelo menos comigo, é bem frequente de acontecer, de quando eu estou desenvolvendo o meu teste, às vezes eu pego alguns bugs, não porque o teste não rodou, não porque o teste falhou, mas porque, enquanto eu estou escrevendo o meu teste, eu lembro de coisas que eu deveria ter colocado lá no meu código. Tipo assim, eu vou testar esse caso. E aí acontece que eu não coloquei esse caso lá, não fiz o tratamento que eu precisava lá na atividade que eu estava fazendo. Então, quando a gente está escrevendo, a atividade de escrever os testes também faz a gente pensar, faz o desenvolvedor se forçar a pensar em como deveria ser o comportamento do nosso código, ali, o que deveria ser feito. Então, é também, né, um exercício de treinamento e, de diversas formas, a gente consegue garantir que aqueles erros não vão para frente. Então, a gente consegue ter várias camadas ali de segurança, ali de qualidade, né? Porque daí a gente vai força a pensar como que deveria funcionar, a gente escreve o teste para o teste dizer se vai passar ou não. Então, a gente consegue ver ali e se certificar de que vai tudo funcionar. E uma das coisas que eu acho mais legais de ter teste unitário na nossa aplicação, e testes unitários atualizados, né? Não adianta muito a gente escrever teste unitário quando a gente vai lançar a aplicação, fez um projeto novo, bem lindo, com cobertura de testes quase em 100%, e depois todas as features novas que a gente for adicionando não tem mais testes. Isso também não adianta. Então, a gente precisa fazer com que isso vire rotina, né, com que isso seja parte da rotina do desenvolvedor, porque aí a gente consegue ter uma documentação viva, de desenvolvedor para desenvolvedor, porque, olhando para os testes unitários, o desenvolvedor consegue entender o comportamento de cada componente. Então, isso eu acho que é uma das coisas mais legais. Sempre mantê-los atualizados para que eles virem um tipo de documentação. E também proporciona uma refatoração segura, porque se após uma refatoração os nossos testes estiverem bem escritos e passarem, a gente, né, é uma forma de a gente se certificar de que não vai colocar aí nenhum bug no cliente em produção. Mas, agora que vocês já sabem tudo isso, e que eu falei, enfatizei que é responsabilidade do desenvolvedor escrever testes unitários, e a gente sabe que o desenvolvedor está sempre correndo, eu trouxe um bônus para vocês, mas é um bônus para mim também, porque é uma novidade para mim, mas que a gente pode otimizar o nosso tempo escrevendo testes unitários com o GitHub Copilot. Eu estou testando essa ferramenta há muito pouco tempo, mas ele veio, né, para simplificar o trabalho do desenvolvedor e reduzir a carga de tarefas repetitivas. Porque escrever testes unitários, dependendo do que a gente vai fazer, pode se tornar um trabalho bem repetitivo, a gente entra no modo automático, acaba não prestando muita atenção, mas o GitHub Copilot está aí para ajudar. E aí eu trouxe um videozinho bem rapidinho ali, onde só para demonstrar como ele me ajudou a fazer a escrever o teste lá da funçãozinha das notas, né? Eu descrevi ali em cima nos comentários que eu queria, deixa eu ler aqui que eu não enxergo, que eu queria criar um teste unitário para o método calcular média da classe média e testar se está calculando corretamente a média das notas. E aí, a partir disso, ele já me sugeriu essa função. Então, assim, é uma ferramenta nova para mim, estou testando também ainda,
mas já deu para ver que ela pode ser de grande ajuda e de grande valia para a gente no nosso dia a dia, já que agora vocês já sabem que escrever testes unitários é dever e responsabilidade do desenvolvedor também, para garantir a qualidade do nosso produto. Era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Aê! Olha aí. Coisa linda, coisa bela. Pessoal, já deram salva de palmas para a Letícia? Perguntas, vamos lá, perguntas, Boc. Tem pergunta. A palestra é boa. Você falou alguma coisa para ele que o pessoal está levantando para fazer pergunta? Não, eu nem falei nada. Meu Deus do céu, acho que eles viram alguma coisa diferenciada. Ali, ali e aqui. Ali primeiro, depois aqui. Ó, eu trouxe presente para quem fizer pergunta, mas tem que ser pergunta que eu sei responder, tá? Vai lá. Manda aí, manda aí. Oi, boa tarde. Eu gostaria de perguntar o que você considera, o que seria ideal considerar de diferente em testes unitários e testes de features? É que, às vezes, uma feature ela engloba vários métodos, né? Por exemplo, se tu tem uma feature que... deixa eu pensar agora. Não consigo pensar em nenhuma agora. Mas... Oi? A baixa de um pedido? Pode envolver vários métodos. E o teste unitário, por exemplo, eu vou testar um método em específico. E aí, quando a gente fala em método, e que eu comentei que a gente precisaria ter uma aplicação bem escrita, seriam métodos e classes bem coesos, com responsabilidades bem definidas. Então, a gente não tem um método que faz um monte de coisa. O correto, a gente deveria ter um método que faz somente o que ele deveria ser responsável por fazer. E o teste unitário, ele vai testar só aquele método ali, e não todos os métodos interagindo entre eles. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. É isso. Show demais. Deixa eu pegar aqui um do online. Tá difícil aqui a minha mão só, mas vamos lá. Luiz Felipe de Sá, Estrela. Valeu, Luiz Felipe. Obrigado ao pessoal do online. Internautas, manda para a gente as perguntas aqui. Como você lida com situações que determinado método que você gostaria de testar em unidade é protected ou private? É uma prática usar reflection? Não sei responder. Não vai ganhar print. Mas beleza. Vamos aqui. Vai lá. Aqui a pergunta aqui. Dado os pontos que você trouxe, considerando a importância da escrita de testes para agilizar o processo de desenvolvimento, facilitar a vida do programador e tudo mais, diversas questões super importantes, documentar a aplicação, vemos diversas pessoas, diversas empresas que não utilizam testes no dia a dia. E desde da parte diretor de tecnologia, que às vezes não tem a mínima noção do que são testes, até chegando no profissional de tecnologia, que também às vezes nunca trabalhou com teste por medo. Uhum. Que conselho que você dá para que um desenvolvedor consiga compreender a importância dos testes e aplicar testes em uma empresa que tem zero cultura de teste? O desenvolvedor não faz, o CEO está pouco se importando com isso, mas isso é importante. Não tem como a gente entregar uma solução sem testes. Faz parte da nossa profissão. Que conselho que você dá para um profissional que não faz nenhum tipo de teste, para ele começar a fazer? Então, embora eu trabalhe há 7 anos com PHP, eu fui começar a trabalhar com testes no último ano, no ano passado. Eu trabalhava, como eu falei, na instituição de ensino, que a gente também não tinha nada disso, nada relacionado aos testes. Os testes que a gente tinha eram testes manuais, normal, assim, que a gente faz e vê se está tudo funcionando, manualmente mesmo. E o desenvolvedor, ele não tem, eu acho, dependendo da empresa, muito poder de dizer se vai ser implantado isso ou não, né? Então, mas assim, o desenvolvedor, entendendo que isso deve fazer parte da rotina dele e que, em longo prazo, isso vai trazer mais benefícios do que, às vezes, perda de tempo, porque pode ser que, em outra visão, escrever testes seja perda de tempo, porque, querendo ou não, a gente vai ter que estar ali codando. Eu acho que o desenvolvedor entender isso e tentar mostrar isso para os seus superiores, eu acho que já é um grande passo. Porque, assim,
eu não sei onde você trabalha ou como você trabalha, mas tipo, onde eu trabalhava antes, eu tinha uma equipe junto comigo. Então, não adiantava eu ir lá e escrever os testes, né? Porque o resto da minha equipe não. Mas eu acho que assim, levar esse conselho e para a equipe, fazer a equipe entender. Depois que a equipe entende, tu tentar levar isso um pouco para cima, eu acho que já ajuda também. Mas se partir do vai ter que partir do desenvolvedor, porque o diretor de tecnologia não vai chegar para vocês e dizer que vocês têm que escrever teste unitário. Ele vai querer saber se a aplicação dele está funcionando. Show demais. Ganhou? Ganhou. Uma pessoa aqui da internauta também. Gabriel Trucolo. Como fui do pensamento do estou testando o teste só e não o escopo todo. Tipo, a pessoa só pensa no teste como uma ferramenta pequena e não testando todas as possibilidades. Como é que foi desse pensamento? Tentar englobar mais o teste. A gente tem que tentar entender os requisitos da nossa aplicação e não só ficar ali, né, no nosso mundinho fechado de desenvolvedor, de estou fazendo esta tarefa e não importa o resto. A gente tem sempre que entender o contexto como um todo, né? Não sei se era isso que ele queria perguntar, era? Show. Tinha uma pergunta ali? Vai lá. Oi, Lê. Prazer, Manoele. Como nós, profissionais de qualidade, podemos ajudar cada vez mais os desenvolvedores a criar os testes unitários, ainda mais quando muitos desenvolvedores não têm o hábito ou nunca fez nenhum teste? Eu acho que, primeiro de tudo, mostrar para eles a importância, né, disso, porque ele tem que entender e saber também que isso deve fazer parte da rotina dele. E, como eu falei, sempre não assim, aprendi a escrever testes unitários e vou fazer os testes unitários de toda a minha aplicação hoje. Não, muito difícil que você vai conseguir mandar isso para frente, né? Então, eu acho que pequenos passos, mas fazer ele entender a importância daquilo, eu acho que é o primeiro passo, assim. Show demais, show demais. Pessoal, salva de palmas. Nossa querida Letícia. Levar para ela.